Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos elevar o pensamento ao alto em prece, fechando levemente os nossos olhos, pedindo que a espiritualidade amiga que já está aqui, que já preparou toda essa ambiência para nos acolher, para nos receber, para nos amparar nas nossas necessidades, nos envolva com suas vibrações de amor e paz. Pai de amor e misericórdia, pedimos que nós sejamos receptivos a essas lições que nos forem deixadas pela espiritualidade maior para as nossas vidas e que o aprendizado que nos é facultado nos possibilite a mudança de comportamento nas nossas vidas. Que as nossas preces também se elevem para os nossos familiares, estejam eles aonde estiverem, encarnados ou desencarnados, aos nossos amigos e também àqueles que se dizem nossos inimigos. Gratidão por mais uma oportunidade do aprendizado. E que assim seja. Hoje a palestra tem como tema a bênção da maternidade. Quando a gente fala de maternidade, podemos ampliar também para paternidade. Nós podemos dizer que são missões que nós assumimos perante Deus. Porque nós todos somos irmãos em Deus, somos filhos de um Pai amoroso e bom, infinitamente misericordioso e que nos criou a todos simples e ignorantes. Só que quando nós reencarnamos num núcleo reduzido, que nós chamamos de família. E se todos nós estamos aqui, nós devemos ser gratos aos nossos pais, aos nossos genitores, que nos possibilitaram a oportunidade de nós estarmos reencarnados mais uma vez. Então, só o fato deles terem nos acolhido no lar já é motivo de gratidão da nossa parte para com eles. Independente das nossas, muitas vezes, das nossas queixas para com os nossos pais. Porque meu pai fazia isso, porque a minha mãe fazia aquilo, porque eu não concordo. Independente disso, pelo fato de terem nos dado a oportunidade da volta a esse mundo terreno, já é motivo de nós agradecermos a eles. E a maternidade é uma grande missão que as mulheres assumem. Tristemente, nós vemos nos dias atuais, e haja vista que nós temos que lembrar que Jesus sempre foi a favor da vida. E nós temos que lembrar que Jesus é o nosso modelo e guia, o Espírito perfeito que esteve aqui na Terra para nos ensinar a lei do amor. E Jesus sempre nos ensinou a valorizarmos o dom da vida. Então, se nós somos cristãos, nós não vamos permitir que pautas abortistas sejam apoiadas. No Livro dos Espíritos há uma citação em que, em caso da morte da mãe, quando ela está em risco de vida, aí poderá se pensar no aborto. Mas nós temos que lembrar que hoje nós estamos muito avançados tecnologicamente. A medicina fetal hoje consegue fazer com que seres muito pequeninos sobrevivam. Então, hoje, dificilmente as mulheres padecem em função de complicações de parto. Acontece sim. Então, o aborto não deve ser uma pauta no coração de quem se diz cristão. Porque nós temos que lembrar que nem do nosso corpo físico nós somos donos. Por quê? Porque ele é um empréstimo que Deus nos concede para que a gente esteja aqui na Terra.
Nós, quando voltarmos à nossa verdadeira pátria, de volta para casa, que é o mundo espiritual, nós teremos que deixar esse corpo físico, que vai sofrer os processos de degradação naturais. Então, nem o corpo nos pertence. Que dirá nós tirarmos a vida de quem não tem a chance de se defender? Então, a maternidade é uma bênção. Se não quisermos termos filhos, existem métodos que facultam com que a gente não tenha filhos. Mas sejamos responsáveis com relação às questões de sexualidade, porque nós seremos chamados a respondermos por aquilo que nós tivermos feito aqui na vida. E a gente tem que lembrar que nós estamos aqui ouvindo, nós estamos numa casa espírita. E um dos paradigmas da doutrina espírita é a reencarnação. Então, com que direito nós temos de eliminar a vida de alguém que é indefeso? Então, a maternidade é uma bênção. E a gente não pode esquecer disso. E quando nós nos tornamos mães, e vou ampliar para a questão de pais, nós não estamos mais sós. Nós temos alguém a quem nós devemos dar-lhe educação e bom exemplo. Então, muitas vezes nós vemos tristemente que o ser humano comete determinadas atrocidades que deixam com vergonha os animais. Com vergonha os animais. Os animais muitas vezes não abandonam as suas crias. Mas o ser humano, por interesses pessoais, acaba muitas vezes, algumas mães deixam os seus filhos na lata de lixo. E isso a gente vê, isso aí não é uma coisa que nós estamos falando que não acontece. Acontece sim. Quando nós abandonamos aquele rebento que Deus nos confiou para educarmos. Então, quando nós estamos falando de maternidade, nós estamos falando da bênção que temos de orientar um ou mais serzinhos, filhos de Deus, no caminho do bem. Então vejamos o quanto é importante a instituição chamada família. Aqueles que dizem, não, porque a família vai acabar, não é verdade. A família não vai acabar nunca. A família é a célula primitiva da sociedade. A sociedade é composta de várias famílias. Então, como que nós vamos dizer que a família vai acabar? Nós temos sim que nos mirarmos em muitos exemplos. Quantas mulheres são abandonadas pelos seus companheiros quando estão grávidas? Porque não querem assumir a paternidade e as abandonam. E as mulheres guerreiras cuidam da sua prole, cuidam dos seus filhos com todo o desvelo. Temos que ficar tristes, sim, com o homem na sua imaturidade que faz isso. Então, quando nós assumimos uma família, é para valer. Ah, mas não deu certo. Ó, tudo bem, não deu certo, cada um pro seu lado. Mas os filhos são nossos. E nós temos o dever de cuidar deles. Então, quando nós falamos da bênção da maternidade, nós temos que pensar que muitas mulheres não têm a oportunidade de serem mães. Lutam tanto para serem mães, fazem tantos tratamentos para serem mães e muitas vezes não conseguem. Ah, mas por que isso? Porque muitas vezes em outras existências, porque estamos falando que somos reencarnacionistas, negligenciamos com a nossa tarefa da maternidade. E aí nessa existência nós somos privadas de sermos mães. Mas há também aquelas mães fantásticas, abnegadas. E é aquela mãe que puxa a nossa orelha, que briga conosco e que às vezes a gente se revolta, se rebela, principalmente quando nós somos adolescentes. Ah, mas que careta, tô falando isso, tô falando aquilo. Por quê? Porque uma mãe já tem muito mais experiência do que nós. Então ela tem uma caminhada
maior. Então, por que não escutar as nossas mães? Não atendê-las na velhice? Quantas são abandonadas por nós? Dedicam uma vida inteira de cuidados. Porque quando nós nos tornamos mães, muda completamente a nossa vida. Nós temos que deixar determinadas atividades em detrimento de cuidar dos nossos filhos. E somos desveladas na doença, quando os nossos filhos pequenos estão doentes e a gente fica ali junto. Nos primeiros passos, estamos juntos nas primeiras palavras. E quantas vezes nos tornamos velhas e os filhos nos abandonam? Porque dizem que os velhos incomodam, porque a gente não tem paciência. Olha como somos ingratos. E a ingratidão nós teremos que responder. Valorizemos os nossos pais, sempre. Olhemos para eles enquanto eles estão aqui conosco, porque muitas vezes o nosso olhar poderá ser tarde demais. Às vezes, quando os nossos pais estão lá na beira da morte, se despedindo, e nós temos o remorso por tudo aquilo de bom que nós deixamos de fazer. Então, quando a gente fala da maternidade, vamos falar da maternidade com responsabilidade. E nosso dever como filhos, cuidarmos dos nossos pais. Independente, porque ele não me cuidava, independente. Nós temos que fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Jesus nos ensinou. E o mandamento honrai pai e mãe é um das tábuas da lei, então é bem antigo, bem antigo. Então fica a dica da espiritualidade que nos fala, não é a Karina que está falando, são os benfeitores amigos, lá da espiritualidade que vem nos falar dos nossos erros que cometemos como filhos com relação aos nossos pais, às nossas mãezinhas queridas. Mas nós vamos agora lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 890, e lembrando para aqueles nossos irmãos que vêm pela primeira vez, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Kardec foi o organizador da doutrina espírita. É o ensino que os espíritos desencarnados, os nossos queridos que se encontram na espiritualidade, vêm nos trazer para que a gente não falhe na tarefa educativa pela qual nós estamos aqui nessa reencarnação. Então, Allan Kardec, na questão de número 890 do Livro dos Espíritos, indaga aos benfeitores amigos: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos nos respondem: é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais. E quando cessa, os cuidados se tornam inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Bem vedes que há nele uma coisa e outra. Então, o que acontece com os animais? Quando as fêmeas elas têm as crias, muitas espécies cuidam das crias, alimentam, mas quando elas estão já crescidas e independentes, vida que segue. Aí os filhotes vão ter a sua vida, vão ter os seus pares, enfim. É da natureza isso. Mas nós, mães, se nós deixarmos de alimentar os nossos filhos
pequeninos, quando são bebês, o que acontece? Eles vão morrer. Então, os nossos filhos pequenos precisam deste amor. Eles precisam deste cuidado. E não tem amor maior aqui na Terra que o amor de uma mãe. Uma mãe passa horas da noite em claro cuidando dos seus filhos, no frio, no inverno, não dorme enquanto eles saem e não voltam. Há sempre uma preocupação constante, ou seja, é a vida inteira. Mesmo depois de casados, as mães se preocupam com os seus filhos, porque é da natureza da mãe este cuidado. Ela já vem com isso, é uma parte instintiva, mas também é uma parte de amor que ela desenvolve. Então, nós perecemos se nos faltar os cuidados iniciais. Se um filho, se um bebê for abandonado na sarjeta e ninguém cuidar, ele vai morrer. Então, nós precisamos desse olhar. E quando nós nos tornamos mães, a nossa vida muda completamente. E aí passa a ser a nossa prioridade os nossos filhos em relação aos maridos. Uma mãe se joga na frente de um trem para impedir que ele passe por cima de um filho, mas não faz isso pelo marido. É a diferença, entendeu? Porque o amor é diferente, não tem comparação. Então, quando a gente fala da maternagem, a gente lembra das brigas entre a nora e a sogra. Porque imagina, ele é meu filho, ele vai ser meu filho a vida inteira. Como que tu não vai cuidar do meu bebê? Porque para a mãe, ele sempre vai ser o bebê. E aí entra os conflitos. Porque para a mulher, ele não é filho dela. Então, ela não tem aquele amor para com o filho. E aí a gente briga, mas que chata essa minha sogra, porque só me inferniza, porque só... Aí o que acontece? Ela vai fazer o bolo que ele gosta. Ela vai lembrar que ele gosta que a roupa seja passada daquele jeito. A mulher não. Às vezes, se ele for meio amassado trabalhar, nem dá bola. Ela vai dizer assim para ele, vai lá na Tule e pega a roupa e te vira. Uma mãe não, né? Imagina, a mãe vai lá e cuida, ajeita, porque ela é a mãe. Porque ele ficou 9 meses lá na barriga. Entende? É diferente. São os laços diferentes. Então não pode haver competição da nossa parte. Das mães com as mães dos nossos maridos, dos nossos companheiros. Não tem como, porque o amor é diferente. Não é que nós não amemos os nossos companheiros, nós amamos sim, mas não é igual ao amor de mãe. Nós podemos cuidar dos nossos companheiros, sim, com certeza, mas uma mãe é desvelada, é diferente. E sabe o que eu estou falando? Quem é mãe? Quem é mãe sabe que é um sentimento diferente. Então não tem como competirmos, é uma infantilidade da nossa parte. Porque nós temos que nos colocar no lugar da mãe, do lugar da mãe, não é? E aí, quando os nossos filhos casam, aí as coisas mudam de figura. Porque o que a gente deseja? Que quando a gente liberta os nossos filhos, porque nós temos que libertar para o mundo, né? A gente cria os nossos filhos para o mundo e não para nós. Nós temos que educá-los e dar-lhes asas para que eles possam voar. E aí nós temos que fazer o quê? Que a gente eduque pelo nosso exemplo. E aqui vale lembrar também que temos que puxar a orelha das mães quando são super protetoras. Quando acham, meu filho não erra, é chamada lá na escola. Olha, o menino aqui não é fácil. Eu fui professora há mais de 25 anos, né?
Então, quando a gente chama os pais para uma conversa, é porque a coisa não está fácil. Então, a gente tem que pensar que os nossos filhos no ambiente social, eles são reflexos de como nós os educamos. E se nós somos chamadas a atenção lá na escola, porque o comportamento está inadequado, nós temos que rever a nossa postura. Porque alguma coisa nós estamos falhando. Então nós temos sim que amar os nossos filhos, mas temos que ver que os nossos filhos são espíritos. E os nossos filhos precisam da nossa orientação. Não é dar-lhes excesso de matéria, é dar-lhes educação moral. Quantos e quantos jovens extremamente ricos materialmente falando e que se entregam às drogas por falta de orientação familiar? Porque a família negligencia as mães, estamos falando das mães, negligenciam dos cuidados necessários. Então nós temos que reconhecer as tendências que os nossos filhos trazem desde pequeno inferiores e educar-lhes. Isso não... De quem é isso? Trouxe lá da escola. De quem que é isso aqui? Não é teu? É de quem? É do teu colega? Então vai devolver. Então é essa orientação que nós temos que dar para os nossos filhos. E não defender sem ouvir. Porque se alguém está falando mal dos nossos filhos, é porque tem alguma coisa errada e a gente tem que repensar algumas atitudes que nós estamos tomando. Então nem tudo são flores. Vamos defender, vamos proteger, vamos sim, mas vamos educá-los. E vamos dizer a eles não. Porque o não é amor também. Não encher-lhes de presentes para cumprir, a minha ausência, porque eu trabalho todos os dias e eu chego tarde em casa, então eu vou encher meus filhos de coisas materiais para compensar a minha ausência. Isso aí não existe. Porque muitas vezes os nossos filhos não querem presença, eles querem a nossa presença. Nós somos os presentes para eles. Então nós temos que ter esse olhar para com os nossos filhos. Às vezes eles não querem a boneca, o brinquedo, o carrinho, a bola, enfim, o celular, né, que é tudo moderno agora. Eles querem a nossa escuta, a nossa presença, o nosso calor, o nosso abraço. Então isso faz parte da maternidade. A responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. Na questão de número 891, Allan Kardec pergunta: visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o nascimento? Tem mães que odeiam seus filhos, que não gostam, que rejeitam. Nós somos reencarnacionistas, nós não podemos esquecer que muitas vezes nós recebemos no nosso ventre os nossos inimigos do passado. E eles vêm para a nossa família, vêm como nossos filhos, para nós educá-los, para nós aprendermos a amá-los e perdoar-lhes. E aí no nosso inconsciente, a gente tem aquela rejeição. Então os benfeitores nos dizem que algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai, má mãe, ou mau filho numa outra existência. Então ele escolhe muitas vezes esta prova de ser rejeitado. Mas é muito triste sermos rejeitados pelos nossos pais. As pessoas jamais vão se perder no mundo se forem amadas. Ninguém, absolutamente ninguém se perde na vida se for amado. Porque o amor é algo que marca. A gente pode passar privações materiais,
na nossa família, mas se nós formos amados, e essas privações são suplantadas. Então a rejeição é algo que marca muito os nossos corações e faz com que muitas pessoas tenham depressão, quando muitas vezes uma mãe prefere um filho em relação ao outro. Então isso quem nos explica é a reencarnação, porque voltamos muitas vezes para os braços daqueles que nós falhamos. E nós temos que ter paciência, porque eles vão aprender com a convivência a nos perdoar e nos amar. No livro Conduta Espírita, ele nos dá André Luiz nos dá umas dicas sobre a conduta espírita da mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Então vejamos que nós temos uma grande tarefa como mães. Eu vou contar para os irmãos uma história que chama Amor Materno. Isso aqui está do Momento Espírita, tem na internet. Se vocês procurarem Amor Materno, vocês vão encontrar na internet. Em dezembro de 1988, em Leninakan, cidade da República da Armênia, um grande terremoto ceifou nada menos de 25 mil vidas, destruindo extensa região do seu território. Uma mulher de apenas 26 anos, Susana Petrosian, ficou soterrada por quase 8 dias com sua filhinha de 4 anos de idade. O relato é comovedor. Susana, imobilizada de costas, bastante contundida, tinha acima de sua cabeça uma grande placa de concreto com 50 centímetros e um cano de água caído sobre um dos seus ombros que a impediam de pôr-se de pé. O frio era rigoroso. A filhinha agarrada à mãe pedia: "Mamãe, estou com sede. Por favor, mamãe." Susana conseguiu mexer um braço e encontrou um pote de geleia de framboesa que caíra de um armário da cozinha. Mas o doce durou pouco e a criança continuou com vontade de beber. Percebendo que a menina estava cada vez mais fraca e gemia baixinho, Susana, desesperada, julgou que a filha ia morrer de fome, de sede. Não tinha nada para lhe dar, nem água, nem líquido algum. Foi quando se lembrou do seu sangue. Mesmo com os dedos congelados pelo frio, ela tateou até achar o pote de geleia. Quebrou-o e, com um dos cacos de vidro, cortou o dedo indicador, dando à filha para sugar. Mas as poucas gotas de sangue não foram suficientes. "Quero mais, mamãe, quero mais", choramingava a menina. Susana, condoída e angustiada, fez mais talhos na mão, apertando os dedos para aumentar o fluxo de sangue. Admitiu a ideia que iria morrer, mas queria ao menos salvar a filha. Apesar da temperatura baixíssima, mesmo assim soterrada, lutou até tirar as roupas para com elas agasalhar a garota. Com um pedaço de pano encontrado no chão, improvisou também uma espécie de cama para a menina. Os dias se passavam e os pedidos da criança querendo beber algo eram cada vez mais insistentes. Susana continuou a doação de sangue, lembrada de que certo explorador do Ártico, assim manteve vivo um companheiro desmaiado.
Ante o suplício dessa tão dolorosa situação e tamanho sufoco, chegou até a perder a noção do tempo e não sabia o dia em que havia cortado os dedos. Em meio às alucinações que passou a ter, via mesas repletas de comidas e bebidas, gritava de vez em quando pedindo socorro, embora sem nenhuma perspectiva de ser ouvida. Contudo, no dia 14 de dezembro, quase 8 dias depois de soterradas, equipes de resgate ouviram gritos e, removendo uma laje, retiraram dos escombros Susana e a filha. Ambas estavam salvas e foram transportadas de helicóptero para a capital da República da Armênia, graças a um coração de mãe que priorizou a salvação da filha em detrimento da própria vida. Então, nós vamos agora nos preparar para o passe. E nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo a espiritualidade amiga que nos fortalece, nos ampara nos momentos difíceis. Que nós possamos orar pelas nossas queridas mãezinhas, que sempre nos dão tudo de melhor para os seus filhos. E nesse momento que os fluidos benéficos que nos são dirigidos nos envolvam nas nossas necessidades e que nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.